Olá a todos, boa noite, professor Luiz Carlos aqui mais uma vez e vamos começar mais uma aula. Lembrando que a aula passada a gente viu sobre o Simple Present, você lembra? A gente estudou do e o does, não foi? E hoje vamos ver sobre o Simple Past, passado simples, tá? Para fazer pergunta. Então vamos ver aqui, vamos começar a nossa aula aqui, ó. Hoje vamos estudar vamos ver o did. O did vamos lá. Botar aqui, ó, simple past, passado simples, tá? Então, para fazer pergunta, eu uso did. O que é esse did? Esse did é um verbo auxiliar para se fazer perguntas no passado. Ó, quando a gente usou o do e o does, né, a gente viu no simple present. Agora simple past, ok? O passado simples, simple past. Então, did, eu vou usar o did para um verbo auxiliar para fazer pergunta no passado, tá bom? E qual é a negação do did? Né? Qual é a negação do did? Vamos ver agora. A negação do did é o did. Olha como é simples. Did not. Ou então, você pode fazer didn't. Ó, bota assim um apóstrofo para abreviar. Did not. A negação no passado, simple past. Então, o verbo auxiliar did é para fazer pergunta. E o did not e o did usado vou fazer tudo maiúsculo, né? Usado para se fazer negação no simple past. Vamos ver exemplos aqui agora. Então, veja bem. Vamos mudar a cor. Ok. Então, simple past, passado simples. Did, verbo auxiliar para se fazer perguntas no passado. Did not ou didn't, é a mesma coisa, né? Vou botar em preto aqui. Para ficar combinando com o primeiro. Ok. Tirar do negrito. Ok. Did not ou didn't. É melhor se falar didn't. Para se falar, é melhor didn't, tá? Porque é mais, encurta mais, ok? Então, usado para se fazer negação no simple past. Vamos ver exemplos. Exemplos. Exemplos em inglês. Ok, vamos ver exemplos. Deixa eu mudar aqui a cor. Ok, exemplos. Vamos fazer pergunta primeiro. Ó. Primeiro vamos usar o did para fazer pergunta. No passado, não é isso? Então, vou perguntar, você trabalhou ontem? Então, eu faço o quê? Did you, você é you. O verbo trabalhar é work. E ontem, yesterday. Bota o question mark. Né? Interrogação em inglês é question mark. Sinal de interrogação. Então, did you work yesterday? A tradução, vamos traduzir, né? Porque aqui é inglês do zero. Você precisa saber a tradução. Depois ir evoluindo. Então, a tradução. Você trabalhou, passado, né? Ontem, yesterday. Pergunta. Então, observe. Usei o did como verbo auxiliar para se fazer a pergunta no simple past, no passado simples. Did you work? Work é o verbo trabalhar. Então, qual é o passado de trabalhar? O passado de trabalhar é o worked. Bota o ed, certo? O passado de trabalhar, bota o ed. Mas como o did já indica o passado, né, para fazer a pergunta,
o verbo fica num presente. Eu tiro o ED, fica o work. Entendeu a regrinha? Porque já tem o did, que já indica o passado. Então, você trabalhou ontem? Did you work yesterday? Então, digamos que você não trabalhou. Vai negar, não, eu não trabalhei. Não precisa colocar I did not work. Não precisa repetir o verbo trabalhar, porque já foi mencionado antes, ok? Então, você vai escrever assim, ó. Você vai fazer no, por exemplo, não, vírgula, I didn't, faz na forma contrária. I didn't, não, eu não trabalhei. Esse didn't já está incluso o verbo trabalhar, não precisa repetir o verbo trabalhar. Então, não, eu não trabalhei. No, I didn't. Did you work yesterday? No, I didn't. Não, eu não trabalhei. Não, tradução. Não, vírgula, eu não trabalhei. Trabalhei. Very well. Muito bem. Então, observe a regrinha, tá? Vamos botar aqui a cor da tradução em vermelho. Muito bem. Continuando. Ok, fizemos a pergunta e a negação no passado. No, I didn't. Não, não trabalhei. Então, simple past. Simple past. E se o did ou didn't são verbos auxiliares, né? Observe, qual é o verbo principal aqui? É o trabalhar. Work é o verbo principal, certo? Did é o verbo auxiliar e work é o verbo principal, trabalhar. Então, did you work yesterday? Você trabalhou ontem? Vamos fazer outra pergunta aqui. O verbo entender, que é understand. Então, vou perguntar, você entendeu? Então, faço a pergunta, né? Did you, você, understand? Você entendeu? Did you understand? Ok. Você entendeu? Então, no passado, né? Entendeu no passado, simple past. Então, o que eu fiz? Usei o did para fazer a pergunta no passado. Você entendeu? Então, tradução. Você entendeu? Você entendeu? Ok. Você entendeu? Vamos colocar aqui em vermelho, red. Muito bem. Temos aqui. Não, eu não entendi. Agora vamos fazer a negação. Né? Como estamos trabalhando pergunta e negação no passado, então. No, vírgula, I didn't. Lembra? Não, não entendi. Não preciso botar o verbo understand, que é entender, porque já foi feito na pergunta. Não, eu não entendi. No, I didn't. Não, vírgula. Eu não entendi. No, I didn't. Não, eu não entendi. Então, didn't ou did not fazer a negação. Tranquilo? Muito bem. É isso aí. Vamos ver mais uns exemplos aqui para você ir praticando. Então, para isso, também é importante você conhecer alguns verbos, né? Deixa eu voltar aqui na minha telinha para vocês. Então, para isso, é preciso também vocês conhecerem alguns verbos, ok? Você pega aí, depois eu vou passar para vocês uma lista de verbos e você vai trabalhar esses verbos criando sentenças, né? Para fazer pergunta no passado e fazer negação, tá bom? Vamos fazer isso agora. Vamos colocar um verbo aqui. Vamos colocar alguns verbos. Vamos dar o verbo, colocar o verbo escrever, write, escrever, tá? Write. O verbo cantar, sing, tá? To sing. Vamos botar o to, porque o to é o verbo no infinitivo, tá? Que é terminado em AR, R e R. Em inglês é boto to para ficar no infinitivo. To write, to sing. To write, escrever, e to sing, cantar.
Vamos ver outro verbo. O verbo falar, to talk. To talk. To talk. To talk. Ok, esses 3 verbos, tá? Esses 3 verbos. Escrever, vou dar aqui mudar a cor deles, em inglês, em negro, em black, e a tradução em vermelho, tá? To talk é conversar, ou falar, verbo falar, tá? To talk. Muito bem, vamos agora usar o did e o didn't. Criar sentenças aqui, criar 3 sentenças, tá? To write, escrever. Vamos usar o did para fazer pergunta, não é isso? Então, a primeira frase. Did you... você escreveu um livro? Did you write? Né? Write a book. Você escreveu um livro no passado, né? Você escreveu um livro? Did, passado. Write, escrever. Observe que o write fica no presente, não vai para o passado porque eu estou fazendo pergunta. Então, você escreveu um livro? Você escreveu um livro? Você escreveu um livro? Então, a tradução. Vamos estar em vermelho a tradução. Então, vamos negar, né? Vamos negar. Não, eu não escrevi. Como é que eu faço? No, I didn't. Muito bem. Você aprendeu agora. Não, eu não escrevi. Aqui em negro. É tradução em vermelho. No, não. Vírgula. Eu não escrevi um livro. Muito bem. Entendeu como é que se faz? Então isso aí é simples, né? Ok, muito bem. Agora com o verbo cantar. Você cantou na festa? Did you sing? Né? Did you sing at the festa é party. Se escreve party, se lê party. Did you sing at the party? Você cantou na festa? Olha, você já está aumentando o vocabulário. Party, ou party é festa, tá? Você cantou passado. Did you sing? Did, fazer a pergunta. No, eu não cantei. No, I didn't. Não, eu não cantei. Vamos botar a tradução aqui, né? Você cantou na festa. Você cantou na festa? Tradução em vermelho. Você cantou simple past, né? O passado simples. Did, ou did, né? Não, I didn't. Não, eu não cantei. Não, vírgula. Eu não cantei. Muito bem. Então, vamos agora, falta o verbo agora talk, né? É o verbo to talk, né? Falar. Vou botar agora aqui. Você falou com ela. Você falou com ela. Então, did, sempre o did para fazer pergunta, né? Did you talk to her? Olha só, ela é she, tá? Ela é she é ela. Mas no final da frase tem que ser her, tá? Her. É o objeto, tá? Quem é o sujeito? Você é o sujeito. Então, her, que é ela, é o objeto, ok? Tá no lugar do objeto, por isso que é her. Did you talk to her? Pergunta, né? Interrogação. Você conversou, falou com ela? Did you talk to her? Você falou com ela. Vamos botar aqui um advérbio. Last week. Semana passada. Last week. Você está aumentando o vocabulário. Did you talk to her last week? Então, você
você falou com ela semana passada, né? Last week, semana passada, ok? Então, você falou com ela semana passada. Vamos colocar agora a tradução. Perdão, a tradução em vermelho, né? Em vermelho. Muito bem. Did you talk to her last week? Você falou com ela semana passada, né? Como estamos treinando a negação. No, I didn't. Oops. I didn't. Não. Não. Eu não falei. Ok? Eu não falei. Negação, né? Didn't. Em inglês fica em preto, black, né? E a tradução fica em vermelho. Muito bem. Usamos os 3 verbos que eu dei aqui como exemplo, né? Usamos os 3 verbos to write, to sing, to talk. Escrever, cantar e falar. Muito bem, é isso aí. Espero que você tenha entendido. Vamos repetir aqui novamente, né? Para você compreender de vez esse assunto. Did é um verbo auxiliar para se fazer perguntas no passado. Por isso que é simple past, passado simples. Did not ou didn't é a mesma coisa, que é usado para se fazer a negação no simple past. Então, o did no começo faz a pergunta e o did not faz a negação. Então, did you work yesterday? Você trabalhou ontem? No, I didn't. Não, eu não trabalhei. Did you work? Did you understand? Você entendeu? Did you understand? Você entendeu? No, I didn't. Não, eu não entendi. To write, to sing, to talk. Escrever, cantar e falar. Did you write a book? Você escreveu um livro? No, I didn't. Não, eu não escrevi. Did you sing at the party? Você cantou na festa? No, I didn't. Não, eu não cantei. Did you talk to her last week? Você conversou com ela semana passada? No, I didn't. Não, eu não falei. Muito bem, é isso aí. Então, fica aí essa nossa aula de hoje. Espero que você tenha entendido. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, é só me perguntar aqui no canal, fazer uma pergunta que a gente responde, tá? Muito bem, um abraço, até a próxima. See you next time.